das pedras para me firmar. Eu chamo terra, chamo terra, chamo terra. Eu chamo terra para minha razão. Chamo força, chamo força, chamo força. Força das pedras para me firmar. Eu chamo terra, chamo terra, chamo terra. Eu chamo terra para minha razão. Eu chamo o vento, chamo o vento, chamo o vento. Eu chamo o vento, vem me elevar. Eu chamo o fogo, chamo o fogo, chamo o fogo. Eu chamo o fogo para me purificar. Eu chamo o vento, chamo o vento, eu chamo o vento. Eu chamo o vento, vem me elevar. Eu chamo o fogo, chamo o fogo, chamo o fogo. Eu chamo o fogo para me purificar. Eu chamo o Boa chamo o sol, chamo as noite. estrelas. Chamo o universo para me iluminar. Eu chamo água, chamo chuva, chamo todos para me lavar. Eu chamo lua, chamo sol, chamo as estrelas. Chamo o universo para me iluminar. Eu chamo água, chamo chuva, Boa noite, chamo amiga. todos para me lavar. Eu chamo raio, não bagulho trovão. Eu chamo o poder da criação. Olá, Tá me ouvindo? boa noite. Estou te ouvindo. Então, E aí? estamos aqui É nóis. para a nossa conversa sobre o elemento terra. Vamos aqui aterrar, deixa eu mandar. Bom, estamos nós, vamos seguindo, né? E as pessoas vão entrando. Acho que Vamos esperando um pouco. esperar um pouquinho, né? Vou me Horário do apresentando. rush. Horário do rush aqui no Instagram. Pois é a hora do rush no Instagram e acho que para as pessoas também, né? A gente É. vai Tu achando vai aí, entendendo. entendendo os melhores horários Mas de fazer. até é bom a gente esperar um pouco e de repente respirar um pouco, vir para o corpo, né? Fazer esse movimento. O que você acha? Pode ser. Tô com uma musiquinha aqui que a gente pode ouvir. Eu não sei se dá para ouvir bem. Agora tá. Deixa eu colocar aqui. Acho que é uma boa a gente respirar um pouquinho, convidar quem for entrando ou quem assistir depois. Para um pouco, fecha os olhos, sente o corpo, sente a respiração e vamos percebendo essa matéria, corpo. Chamo força, chamo força, chamo força. Força das pedras para me firmar. Eu chamo terra, chamo terra, chamo terra. Eu chamo terra para minha razão. Eu chamo vento, chamo vento, chamo vento. Eu chamo vento, vem me elevar. Eu chamo fogo, chamo fogo, chamo fogo. Eu chamo fogo para me purificar. Eu chamo vento, chamo vento, chamo vento. Eu chamo vento, vem me elevar. Eu chamo fogo, chamo fogo. Eu chamo fogo para me purificar. Eu chamo lua, chamo sol, chamo as estrelas. Chamo o universo para me iluminar. Eu chamo água, chamo chuva, chamo rio. Eu chamo todos para me lavar. Eu chamo lua, chamo sol, chamo as estrelas. Chamo o universo para me iluminar. Eu chamo água, chamo chuva, chamo rio.
para me lavar. Eu chamo o raio, relâmpago e o trovão. Eu chamo todo o poder da criação. Eu chamo o mar, chamo o céu, é o infinito. Eu chamo todos para nos libertar. Eu chamo o raio, o relâmpago e o trovão. Eu chamo todo o poder da criação. Eu chamo o mar, chamo o céu, é o infinito. Eu chamo todos para nos libertar. Eu chamo o Cristo, chamo o Buda, chamo o Krishna. Eu chamo os forças de todos os orixás. Eu chamo todos. Bom, vamos lá, né? Ó, dá na força já. Chamando a força dos elementos, a força da criação, porque é disso que nós vamos falar aqui hoje. Bom, me apresentar para quem não conhece, eu sou a Mari, sou enfermeira herbalista, pratico cuidado natural com uma visão integrativa. E estou aqui para falar dos elementos e da criação e para conversar com a Mi, minha amiga querida e parceira de trabalho, realizando junto aí um projeto lindo. E agora eu convido a Milena para se apresentar e a gente dar início a esse papo. Vai lá, Mi. Obrigada, Mari. Boa noite a todas que estão aqui com a gente. Obrigada pela presença. Obrigada, Mari, por mais essa conversa deliciosa aqui. Assuntos que eu adoro e que a gente sempre conversa, né? E eu sou a Milena, uma estudiosa do movimento da energia no corpo. Acho que isso talvez me defina melhor, porque eu vou caminhando entre ferramentas e técnicas, mas eu acho que o que eu busco é isso, estudar como a energia se movimenta e como o corpo recebe isso. Eu uso como ferramentas a dança, né, as danças sagradas e o yoga, e busco inspiração nos povos ancestrais, esses povos que tinham o corpo como ferramenta sagrada de acesso ao divino, nem que cultuavam a terra, cultuavam a grande mãe. Eu busco muito inspiração nesses povos. Eu acho que eles tinham esse conhecimento de forma intuitiva e que tá bom para a gente começar a resgatar essa conexão do corpo com a natureza do corpo, né? E a percepção da atuação da energia através do movimento. Sim. Acho que é isso. Fora isso, eu também sou artesã de joias e amuletos femininos. Deixa aqui o convite para conhecer meu trabalho. Legal. E vamos falar? Quem vai começar? Então, eu vou começar lendo um texto que explica um pouquinho da onde surgiu, né, esses 5 elementos, o que que é isso, o que que são os 5 elementos primordiais. E esse texto, na verdade, ele me atravessou numa época em que eu estava estudando bastante sobre os elementos. E teve um dia que eu acordei com essa compreensão dentro de mim. E aí saiu esse texto que eu vou ler para vocês. Hoje eu enviei ele nas cartas da Herbalista, que é os e-mails que eu mando periodicamente para as pessoas que assinam, né, a minha newsletter. Então vamos lá. No princípio, tudo era espaço, um grande vazio cheio de infinitamente. Um amplo, inerte e acolhedor espaço, receptivamente infinito. Um espaço que tudo continha e nada existia. Esse é o éter. Desse espaço tão cheio de vazio, surgiu uma inquietação, algo que gerou movimento, quase dança, vibração de tanto vazio que ali se enchia. O vazio era tanto que se movia, dançava, rodopiava, subia, espiralava. De repente, o vazio ventava.
Entediado de tanta inércia, aquele monte de vazio dançou e dançou, e o que nada era ganhou movimento, leve e um pouco denso, um quase corpo, invisível, leve, intenso. Esse é o ar. De tanto movimentar, girar, espiralar, soprar, o que era nada em movimento se aqueceu, e o calor em movimento se acendeu, e todo aquele nada de luz se encheu. Tanta luz em movimento se explodiu. Aquele ar que tanto se movia, que explodiu de tanta euforia, pariu o fogo, o calor e a luz que reluzia. E então o vazio, cansado, estafado, pleno de tanta alegria, relaxou, derreteu, escorreu e em água se bebeu. O vazio, que antes era nada, agora fluía, ondulava, chovia, se movimentava dançando mais denso nesse corpo fluido e pesado, foi se sentindo tão cansado, vazio, que a vontade era de ficar parado. O vazio decantado foi ficando tão aglutinado que o corpo, antes fluido e dançado, virou terra e vivenciou o estagnado. Virou corpo denso, estruturado, cheio de formas, limitado. Virou chão para ser pisado. E naquele infinito espaço, onde o vazio era nada, tudo passou a existir. E dançar, e mover, e subir, e aquecer, e descer, e fluir, escorrer, aquietar, enrijecer e se transformar. E a vida passou a acontecer. Ai, lindíssimo isso. Mari, você foi inspirada, inspiradíssima. Eu recebi mesmo, assim, essa sensação que eu tive. Eu acordei com isso e peguei o caderno e fui escrevendo e o negócio saiu. Então, esse texto traz um pouquinho esse entendimento, né, de como é que surgiu toda essa existência, né? E que toda existência é formada de todos esses elementos, de todas essas frequências de vibração. Então, a gente vai fazer aí por esses dias essa série de lives falando sobre cada um deles, né? Então, hoje a gente vamos começar com a Terra, que é onde é a matéria, né? Com quem a gente se relaciona assim imediatamente aqui nesse corpo, nesse chão. E então é isso. Mi, te convido agora para puxar Então, primeiro eu queria falar um esse. pouco da poesia que a Mari canalizou aí, vamos dizer, essas palavras chiques. A Mari canalizou essa poesia que, nossa, ela leu hoje para mim de manhã e eu fiquei assim, uau, como ela consegue transmitir algo que é tão difícil, né? Que é justamente a vida, né? Como a vida se dá, essa vida que a gente conhece, material, né? E a interação dos elementos que acontece constantemente, para que a gente possa estar vivo, né? Para que a gente possa existir. Não é um elemento separado. A gente vai separar nessa semana para falar com vocês, mas vai ser meio impossível Não dá separar para falar de um completamente. só, né? Sem falar de todos os outros. Exatamente. E aí eu começo convidando para a gente começar a refletir juntas sobre o elemento terra e a importância que ele tem, enfim, como um elemento estabilizador, né? A gente vai abordar os elementos de várias maneiras, e vocês também podem ir jogando perguntas aí, interagindo com a gente,
porque foi o que a gente falou, nossa, vai ser difícil de não se perder. Tem tantas perspectivas para olhar os 5 elementos. Então, vamos lá. Bom, eu trago o elemento terra para a gente iniciar e até chamar a força do elemento terra, porque eu acho que é isso. Quando a gente vai falar de elementos da natureza, inevitavelmente a gente começa a se conectar com eles. E isso eu tenho vivenciado no meu trabalho, e a Mari no dela, com a força do elemento, porque os elementos estão em nós, assim como estão em toda a natureza, né? Nós somos os elementos, praticamente. Então, quando a gente começa a falar, a gente já começa a enraizar, por exemplo, falar da terra sem estar sentindo a terra é difícil. Mas o que eu quero dizer é que a terra é um elemento que é desses elementos, dos 5 elementos, é o elemento estabilizador. Ele é o elemento mais denso. Por isso, como a Mari foi descrevendo, do éter até a terra, vai densificando a frequência da energia até chegar na terra. E, ao mesmo tempo, ele é o elemento mais receptivo, ele recebe os outros elementos. Isso é muito lindo, né? Para que a terra possa, por exemplo, brotar uma semente da terra, ela precisou receber o elemento água, ela precisou receber o sol, né? Em diferentes proporções para cada espécie, mas precisou de luz. Sem luz, não, acho que não nasce mesmo. E também do ar, óbvio, do oxigênio do ar, né? Então a Terra ela tá lá e ela recebe e ao mesmo tempo ela estabiliza. Como eu estava conversando com a Mari, né? Ela estabiliza para que os outros elementos possam interagir. Aí eu queria fazer uma comparação que eu li num livro de gemologia, que eu estudo gemologia por conta das joias, tal. E eu achei o máximo, né? Que é uma comparação do corpo do planeta Terra com o nosso corpo. E aí ele diz assim que, agora eu não lembro o nome do livro, é mal, né? Mas, enfim, depois eu vejo e passo para vocês, se alguém se interessar. Os ossos do nosso corpo são como as rochas do planeta. A carne do nosso corpo é como a terra, né? Como a terra mesmo. E o sangue é como os rios e os mares. E os pelos e os cabelos é como a vegetação. E é bem isso, né? Se a gente parar para pensar. Nós somos pequenas réplicas, é o micro e o macro acontecendo o tempo todo. Queria começar por aí. Sim. E eu deixo para a Mari dar continuidade. Então, vamos lá. Eu queria trazer algumas perguntas, assim. Na verdade, a ideia dessas lives é como é que a gente percebe esses elementos em nós, né? A ideia é que a gente amplie essa consciência sobre os elementos e sobre os elementos dentro de nós, para que a gente possa ir aprendendo a se equilibrar com a ajuda do contato com os elementos também, porque eles estão em todo lugar, né? Nos alimentos, nas atividades, a gente encontra essas frequências de energia em todo lugar. Então, olha sua mãe falando. Cada célula do nosso corpo reproduz todo o universo e seus elementos. Exato isso que eu estava querendo. É o microcosmo e o macrocosmo, né? Então, a gente despertar para isso, olhar para isso e se ver nessa integração é que é o caminho aí que a gente está propondo, né? Então, a primeira coisa é perceber o quanto os sentidos, né? Tato, olfato, paladar, nos trazem para a consciência do corpo. Nos acordam para esse corpo aqui. Então, e principalmente, assim, o olfato é um sentido que, apesar sei lá, muita gente achar que pode estar relacionado com o elemento ar, ele é o sentido que mais se relaciona com o elemento terra, porque quando a gente sente um cheiro, a gente está captando partículas
de terra que estão no ar, né? E o olfato, ao sentir um aroma, imediatamente a gente acorda o Sempre corpo, presente. sente o corpo, sente sensações, né? Então, Presença, né? Presença no corpo. exatamente. Então, um dos meios da gente acordar o corpo, né, é através do olfato. Um dos meios da gente vir habitar esse corpo é através do olfato. Então, por exemplo, sei lá, um cheiro de comida, um cheiro de flor, um cheiro de planta, ou mesmo um cheiro ruim, né? Quando a gente cheira, quando a gente inala algum aroma ou algum odor, imediatamente o nosso corpo desperta. A própria respiração, né, Mari? E o olfato vem pela respiração. Então, já é uma interação do ar com a terra, né? Com o corpo denso. Sim, Né? A gente pode pensar assim, você vê, já não dá para separar, mas com não, certeza você traz. Não dá para separar completamente a compreensão dos elementos dentro da gente, mas dá sim, para perceber diferenças, né? sim. Outra questão que acorda a gente para o corpo, que a gente conversou hoje, Mi, é a história da dor e do prazer. Então, tanto a dor quanto o prazer são meios da gente vir para a presença no corpo. Quando a gente sente uma dor, a gente vira aquele lugar, sei lá, se o meu joelho está doendo, eu posso estar precisando ou querendo fazer outras coisas, eu viro um joelho, a minha consciência vai para o joelho, né? A consciência vai para aquele lugar de dor. E, e aí a gente até conversou um pouco disso, quanto tem um apego e também uma glamorização da dor. Tudo bem sentir dor. E, ao mesmo tempo, tem meio que uma demonização do prazer, é meio pecado, né? Sentir prazer. Mas são as duas formas que a gente tem de habitar o corpo, né? De perceber esse corpo. É, De... não as únicas, né? Eu diria Não, que a própria dança, no meu caso, e movimentos e caminhadas, né? Você pode vir a habitar o corpo de diversas maneiras. O prazer, a dor, os sentidos são os mais básicos, vamos dizer assim, são as sensações básicas que te trazem, né? Até um desejo de algo. Mas a gente tem ferramentas que ajudam a gente a vir para o corpo, a incorporar, né? Então, trazendo a terra nesse sentido. E eu acho assim, aí eu volto sempre nas minhas histórias de estudo dos povos ancestrais que tinham essa sabedoria de forma intuitiva e instintiva. Né? Agora a gente está trazendo isso para a consciência, que é muito importante também. Mas eles, por exemplo, eram tão conectados com a natureza e com o corpo que está vindo para o corpo através de rituais ou danças, ou eram ritos de forma assim, naturais, espontâneas, eles faziam isso para vir para o corpo mesmo, para se conectar com cada célula do corpo. Então eu acho que a gente perde muito a sensação de corpo quando a gente fica muito na mente, né? E aí o elemento terra fica muitas vezes faltante. E esse sistema de vida que a gente tem, ele a gente propicia, pelo tá, menos eu né? sinto muito isso, que assim, eu preciso fazer um esforço, e eu acho que isso é muito comum, né? De falar, não, agora eu vou voltar para o meu corpo, eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer uma atividade. Por sorte, eu, uma pessoa que sou super aérea, sou professora de dança, então isso me ajuda muito. Eu dei uma aula de dança agora, eu falei, nossa, vim para o corpo, agora eu posso fazer a live, porque a minha cabeça às vezes fica toma tanto espaço, Sim. né, e que fica muito no mental, e o corpo fica lá, e a gente passa muito tempo sentado, né? Então eu vou falar um pouco, né? Você fez uma pergunta, eu vou falar como eu me conecto com a Terra quando eu vejo que eu estou completamente desfalcada de sensação de terra, né? De peso.
Primeiro que eu já sou uma mulher leve, né? Tenho os ossos pequenos, sou uma mulher leve. Então é muito fácil, eu acho que também varia muito de pessoa para pessoa. Eu preciso sentir o peso do meu corpo, né? Eu preciso chegar perto da terra. Então, quando eu percebo que eu estou muito na cabeça, uma das coisas que eu costumo fazer é deitar na terra. Eu sinto que isso me ajuda a descarregar mesmo, a descarregar os pensamentos e sentir aquela força da gravidade, né? Que a gente falou hoje também. Sim. Sentir a força da gravidade, deixar a terra voltar para a Colocar terra, a né? Dormir testa é uma no forma chão. também. Dormir é uma forma de voltar para a terra. Você entrega seu corpo para a terra. E é ali que a gente se equilibra muitas vezes, né? No morrer, né? Aquela coisa que a gente falou, a terra ela dá a vida e recebe a morte, né? E ela faz a morte acontecer, né? O processo da morte acontece embaixo da terra. Ela vai comendo a vida praticamente e vai transformando em matéria fértil, né? Sim. Então, uau, a Terra, assim, dá para falar muita coisa da Terra, é E muito uma coisa incrível. interessante, enquanto energia desse elemento, né, é essa energia que baixa, que densifica, que aglutina. Então, a gente só pode dormir, por exemplo, por conta dessa energia que ajuda a baixar, a quietar. Então, Desliga. É é, meio que o corpo desliga ali, né? sim, Olha, sua mãe escreveu algo muito legal aqui que eu gostaria de ler. vai. Eles tinham a verdadeira consciência. Nós hoje tentamos acessá-la através da adoração racional. Isso nem sempre é preciso. Deitar na terra, eu não sei se tem mais. Mas é isso que você falou. A adoração racional não vai ajudar você a se conectar de fato com o elemento. Então, eu também vejo que todo esse papo de conexão com a natureza está rolando e é muito bom, né? Tá todo mundo assim, pelo menos nas minhas redes sociais, fala-se muito de conexão com a natureza. Mas é o que sua mãe falou, não dá para trazer para racionalização só, para adoração racional, né? Elaboração racional. É algo que cada um vai sentir de um jeito, cada um vai se conectar de um jeito. Eu falei a minha forma. Se alguém quiser compartilhar como se conecta com a Terra, né, com a força da Legal. Terra no seu corpo, e compartilhar aí com a gente vai acompanhando, vai lendo, né? E você, Sim. Mari, como você se conecta com a Terra? Pois é, eu também sou uma pessoinha bem aérea, que tem uma tendência aqui de ficar no mental. Essa coisa da desconexão com o corpo, né? Ela fica bem nítida quando, às vezes, eu estou trabalhando no computador e estou num processo mental intenso, e de repente eu percebo que eu estou toda torta, eu estou cheia de dor, e olha aí, a dor traz para o corpo. E aí, só que muitas vezes o trabalho mental é tão grande que, tipo, passa de um limite, né? Eu tenho feito esse exercício de estar atenta ao meu corpo para não deixar passar esse limite, não ficar lá toda tortona, toda. Então, Então, esse exercício de estar no corpo, de pisar no chão, né? Muitas vezes de tirar o sapato e ficar com o pé no chão, ficar consciente no corpo. E aí, o que eu percebo nessas dinâmicas minhas, quando eu tô aí com muita mente, uma coisa que me equilibra demais e que eu tenho feito é sair do computador e dançar. Então, colocar uma música, respirar e vir para o corpo e mexer o meu corpo e sentir aonde estão os bloqueios. E aí eu começo a ver onde que, né, aqui começa a ficar pesado, na lombar começa a ficar pesado. Às vezes, essa região do ventre, quando fica muito tempo sentada, né, vai ficando toda empachada, toda. Então, é um exercício mesmo, esse trazer a atenção para o corpo, ouvir esse corpo e obedecer, porque o corpo pede o movimento. A gente começa a se inquietar, né, quando tem algo incomodando. E aí eu venho aprendendo a obedecer com mais rapidez a esse chamado do corpo, a esse pedido do corpo.
Outra coisa que me equilibra muito, muito, muito quando eu tô muito mental é mexer no jardim. É ir mexer na terra, lidar com a terra, cuidar das plantas, com o pé no chão, varrer folha, adoro varrer folha. Ou mesmo trabalho na casa, fazer uma faxina, cuidar do ambiente físico, sabe? Fazer coisas físicas, isso me traz para o corpo, me conecta com essa coisa do que existe, do real, né? Porque essa história do virtual que a gente está vivendo e que é novo, né, em relação à humanidade. A gente entra num portal aqui, nessa telinha, né, e se desconecta do que o corpo está sentindo. Então, pois é, eu aí conecto com o que sua mãe está falando. Não adianta, é difícil, eu não estou falando isso para ninguém, estou falando para mim também. É difícil a gente cultuar a terra se a gente só passa o tempo na cabeça e nas telas. Sim. É difícil, não vai rolar, entendeu? Sim. Primeiro é assim, o culto ao corpo. Até o culto ao corpo feminino, ou o culto ao corpo em geral, porque do corpo feminino sai o masculino, e o culto à terra sempre andaram juntos. Então, por que será, né? Porque está completamente conectado. A gente não pode estar cultuando a deusa e tipo que é a deusa terra e tá só cabeção. Não rola, é Não cultuar comer mesmo essa direito, não beber direito. matéria mesmo, como canal mesmo para o espírito. E foi aí que a humanidade eu acho, né, na minha opinião, se perdeu muito quando quis tirar o corpo do caminho. E a natureza também, né? Tira tudo do caminho para a gente poder chegar no céu mais rápido. Só que não. É um caminho que não, que é o que a Mari contou no início, é um ciclo de vida, né? Que um elemento está relacionado no outro. A gente só vai alcançar. A gente está no corpo para ter a oportunidade de alcançar o espírito através do corpo, né? Uhum. E aí eu volto nas danças sagradas, que a dança, eu como, né, apaixonada por dança, a dança, ela é a arte sagrada religiosa mais antiga da humanidade, porque era pelo corpo que os antigos se conectavam com o espírito. Então eu penso o quanto a gente se perdeu, porque a dança para nós hoje é uma arte de entretenimento para poucos que têm habilidade. E não é uma arte feita no dia a dia mais, né? E aí a gente perde a melhor ferramenta de conexão, né? E também o trabalho também, o trabalho feito com as próprias mãos, né? O trabalho feito com o corpo. Isso tudo a gente já foi perdendo demais, né? É algo raro. Assim, claro, tem os trabalhadores que trabalham com o corpo, mas se isso fosse dividido de uma outra forma, o trabalho na terra, né? A gente perdeu muito o trabalho na terra. E isso tudo ajuda a gente se desconectar da deusa terra mesmo. E Eu aí as acho, essa é a pessoas, minha forma de ver. muita gente busca as academias, né, para mexer o corpo. Então a gente veio para a Aí o cabeça, só médico vai e fala, intelectual. olha, você não adianta só o remédio, você tem que fazer exercício. Então a pessoa vai a contragosto fazer um exercício que ela nem gosta, né? Desconectada do corpo, e aí muitas vezes se machuca, muitas vezes, enfim, ou nesse culto a uma forma específica, a uma beleza específica. Então, também a atividade física, claro, qualquer atividade física, eu acho que inevitavelmente acorda esse corpo e gera sensações, ajuda, contribui muito para esse habitar o corpo. E aí vai de cada um e da vivência de cada um nessa relação com a atividade física, o quanto é possível fazer algo mecânico ou automático, desconectado do que está sentindo, e o quanto é possível você fazer o exercício percebendo as sensações e respeitando os seus limites ou, né, Não, e experimentando. percebendo o seu corpo mesmo, né? Percebendo os seus ossos, suas articulações, o limite do seu.
porque é tudo muito padronizado. Você chega para fazer um esporte, um exercício, é como se todos os corpos fossem iguais ou tivessem que alcançar uma meta ou ganhar alguma coisa. E, na verdade, também não é uma boa forma de conexão, porque cada corpo vai ter uma característica única e uma emoção. Naquele dia, aquele corpo está sentindo isso, aquela articulação não está muito boa. Então, seria uma viagem para dentro, né? Você se conectar com o seu corpo, com a sua terra, que é muito particular. É muito particular, né? De você estar percebendo cada aspecto que naquele momento. E é por aí, a gente, para ver como a gente está desconectada da Terra, né? Buscando alterar a forma também, né? Alterar, é muito comum na nossa sociedade querer alterar a forma do corpo, ao invés de se conectar com o corpo Do e jeito que ele perceber é, as suas né? necessidades. Sim. E eu fico Uma das pensando como coisas que a que mãe eu... natureza faz isso, né? Tipo, Sim. E a gente uma está flor não fazendo isso com a questiona que Terra, ela né? é de um jeito ou de outro. A flor não acha a outra flor mais bonita, né? Tipo, é tudo, do jeito que é, né? É se aceitar também, né? Mas nós humanos somos uns seres muito loucos, né? Porque até com a Terra a gente vem fazendo isso, essa parada dos transgênicos, essa coisa de querer alterar a natureza para que produza o ano inteiro, para que se adeque, né? Ou as monoculturas, ou a gente tá fazendo com a Terra e com o nosso corpo a mesma coisa, e isso está nos adoecendo, né? Está adoecendo a Terra e está adoecendo a gente. Estamos com os corpos muito adoecidos, com o corpo, com as emoções, enfim, são diversos planos e uma coisa está relacionada com a outra, né? Então não tem como separar. Ah, isso é emocional, isso é físico. É outra coisa que eu vejo as pessoas, muita gente fazendo essa separação assim, e na verdade questões emocionais vão ter influência sobre as sensações físicas, sempre. Somos um inteiro e tudo está em relação. Então, quando eu sinto alguma emoção, eu produzo determinados hormônios que vão gerar sensações físicas, vão gerar repercussões nesse corpo, ou tensões, e que vão se manifestar de formas físicas no corpo, né? Então, no meu trabalho, eu procuro fazer esse chamado, é um exercício primeiro comigo e que eu incentivo as pessoas. A primeira coisa vamos começar a ouvir esse corpo, vamos começar a sentir o que esse corpo está manifestando e dar nome, porque é outra coisa que acontece muito, que essa cultura da medicina alopática foi plantando, essa ideia de acabar com sintomas, né? Tem uma dor, toma um remedinho. Eu tiro a dor, só que eu não estou resolvendo o que está acontecendo ali. Então, eu calo a boca do corpo, eu deixo de sentir aquilo que esse corpo está manifestando e me desconecto das necessidades para de verdade sanar aquilo. Não, inclusive saber o que nutre seu corpo, né? A gente tem essa inteligência, o corpo tem essa inteligência de saber o que ele precisa se alimentar, né? O que ele não quer. Então, é tão artificial a coisa que a gente, às vezes, é isso que você falou, você fica muito tempo sentada, seu corpo reclamou uma vez, reclamou duas, reclamou três, você não escutou, ele para de reclamar. Quando você vê, você já está descadeirada. Uhum, A uhum. mesma coisa o alimento. Seu corpo não quer comer aquele queijo derretido pela. Mas tá lá, e você come, está acostumado, ou o arroz, feijão e o bife todo dia, não sei o quê. Não. O que será que o meu corpo precisa? Que nutriente o meu corpo precisa? A gente tem essa inteligência, porém, no estilo de vida, muitas vezes você vai comendo tudo que vem pela frente, até para ter um prazer rápido, até usa, né, para comida como distração, e tá nutrindo o seu corpo com coisas que ele não precisa.
né? sim. Mesmo não está escutando as necessidades do seu corpo, da sua terra, né? Que Não está de nutriente fato essa terra nutrindo, né? precisa? Às vezes a gente está matando a fome, mas não está se nutrindo. Então, Exato. essa é uma perguntinha que eu deixo aqui também, né, para vocês refletirem mesmo ao longo da semana. O que me nutre, de fato? O que é? Como é que eu sei, né, o que nutre? É quando tem uma sensação de satisfação integral. E aí eu faço essa pergunta tanto em relação a alimentos, que tipos de alimentos eu tenho buscado, e se de fato eu me sinto nutrida com esses alimentos, ou se eu me sinto empachada, empanturrada, mas não nutrida, ainda falta alguma coisa. Porque às vezes, tipo, se eu pego um pacotinho de bolacha desses de farinha branca, que gera um vício, assim, eu posso comer meio pacote, eu vou ficar empachada e não vou me sentir nutrida. Então, e do contrário, sei lá, se eu como um abacate com castanhas, com nibs de cacau, com morangos, eu como aquela tigelinha de joelhos, assim, agradecendo, e meu corpo inteiro celebra esse alimento. Então, e isso é Porque você uma deu o pesquisa. nutriente certo, na hora certa. É dar o nutriente certo que seu corpo pediu, né? É Sim. estar na escuta, é estar na escuta do corpo, né? Da terra. E é E a interessante mesma assim, coisa se você cultiva, né? Você tem que ver o que aquela plantinha está precisando. Não é qualquer, não é muita água, é menos água, é menos luz, é mais luz. Não precisa mudar de vaso porque já ficou pequeno. Então você vai ou precisa colocar mais nutriente. sim. E para isso, em relação à alimentação ainda, né? O que eu vejo, a gente tem uma cultura alimentar que é muito pobre, são muito poucas opções que existem no mercado, ou, enfim, culturalmente mesmo do que a gente aprendeu. E aí o corpo não conhece a variedade de possibilidades. Então, algo importante dessa pesquisa do que me nutre é oferecer repertório alimentar, é arriscar comer coisas diferentes e sentir, né, perceber como é que o meu corpo recebe esse alimento. Parar para perceber isso, essa relação com o alimento e a sensação de depois de comer, que também, de novo, a gente está tão no automático, muitas vezes, né? Ou a maioria das vezes, que você come ali, engole um negócio, nem percebeu o que comeu, nem percebeu o que sentiu. Então, voltamos para aquele lugar do que trabalhar o elemento terra e tomar consciência do elemento terra é parar para sentir, para perceber esse corpo e a reação dele às diversas situações. E assim, não falamos aqui, mas a gente pode ter uma sensação de falta de terra, falta de ancoramento, ansiedade, muitos pensamentos, mas também às vezes há um excesso desse elemento. Quando há um excesso desse elemento, a gente vai se sentir pesado, denso, empachado, sem energia, estagnado. Estagnar. E aí a gente pode usar os outros elementos, que aqui a gente vai falando ao longo, né, para ir equilibrando isso. Diminuir elementos raízes ou massa, todos esses elementos que são mais aglutinadores, eles vão exacerbar essa sensação. Então, quando a gente está se sentindo muito terra, muito pesado, muito denso, a gente precisa buscar os elementos que trazem movimento, que trazem leveza, né? Que trazem fluidez. E aí a gente vai achando essa forma de equilibrar aí, de se sentir em equilíbrio, porque assim é a vida, né? É a relação entre todos os elementos e essa sinfonia mesmo, é uma quase uma música, né? É uma relação entre cada um dos elementos e uma dança aí desses elementos. Isso é o que gera a vida.
E somos isso. Então a gente pode ir aprendendo a manejar esses elementos e a nos aproximar de um ou outro conforme essa sensação interna que a gente tem. Para isso, a gente precisa estar consciente da Terra em nós, né? Que é o nosso corpo, a nossa matéria. Honrar, né? Honrar esse corpo. Eu vejo que muitas vezes eu deixo de honrar a minha terra também, né? O meu corpo, e eu me perco. E às vezes é tão fácil o caminho de volta, é tirar o sapato e fazer uma caminhada com o pé descalço na terra, eu começo a melhorar. É muito simples, na verdade, a magia dos elementos. Não Sim, tem segredo, não tem mistério, sim, não tem guru. Tira o sapato, deita na terra, sabe? Começa a trazer a sensação, né? A uhum, sensação de estar, sim, que é bem diferente de viver na racionalização das coisas, né? É a sensação, é vir de volta para essa coisa simples da vida, de estar sentindo o ar, estar sentindo a terra, né? E é isso, assim, muitas vezes eu me curo quando eu decido fechar o computador ou sair da minha bancada de joalheria, tirar o sapato e dançar, ou primeiro eu preciso caminhar, aí eu vou caminhar e é isso, é sentir o cheiro das coisas, como a Mari falou, o cheiro da floresta, o cheiro sim, de uma planta, o cheiro da terra. sim. Ou às vezes, muitas vezes eu me curo também. Quando eu cheguei no ápice de ficar cabeção e estou muito aérea, eu vou mexer no jardim, não paro mais. Aí não paro Uhum. mais, aí eu tiro erva daninha, tiro erva daninha, até. Aí chega uma hora que eu falo, nossa, tô no meu corpo, porque eu peguei, eu fiz esforço, eu levantei, eu subi, eu desci, né? Eu subi, eu desci, peguei, cavei, me sujei de terra, as unhas cheias de terra. Aí eu começo a melhorar, sabe? É medicina, conexão com os elementos é É medicina, é medicina. E conexão tanto com a é que natureza. as medicinas Então, tradicionais antigas, todas elas trazem essa teoria dos elementos. A medicina indiana, a medicina chinesa, a medicina tibetana, todas essas medicinas antigas tradicionais são baseadas nesse equilíbrio dos elementos. Então, hoje sim, eu estava vendo aí alguma live e ouvia uma frase, né, que o futuro é ancestral. Eu achei tão lindo isso, ou seja, né, para a gente caminhar para frente, a gente precisa ouvir a ancestralidade. E podemos pensar nisso nos humanos ancestrais, mas eu vou além e diria o reino vegetal e os outros reinos que vieram antes da gente são nossos ancestrais. Então, esse reino que brota da terra, né? Que é da interação, na verdade, de todos os elementos, mas que surge e que é, sei lá, aprisionado na terra, ou que é ancorado, verdadeiramente enraizado na terra, né? Esse reino é nosso ancestral, então a gente pode buscar nessa ancestralidade o que a gente precisa para caminhar para frente. Minha mãe dizendo sim. aqui: sou idosa e ainda estou aprendendo a escutar meu corpo. Essa conversa me ajuda a desconstruir rígidos padrões de vida, da vida inteira, em relação ao meu corpo. Pois é, a gente tem tanta Muito bom. crença, né? É tanta Mas eu acho crença. que todos, né? Eu também estou aprendendo. Eu acho que é uma vida de aprender. A gente tá, eu falo, parece que a gente passa a vida tentando incorporar, né? Vindo para o corpo. Vindo pro corpo. A- Até que a gente tem que sentindo. entregar ele, né? Tipo, é o relaxar e o deixar ir, né? E entrar no eterno ciclo. Mas eu acho que o nosso estilo de vida não facilita a conexão com a Terra. Eu tenho isso, assim. É, eu tive uma experiência, né? Há um tempo atrás, fui fazer uma travessia
onde eu caminhei muito e dormi em redes, no meio de povoados completamente conectados com a terra ali da região. É impressionante como rapidinho você fica aterrado, lúcida, Olha, totalmente presente, sabe? Sabendo quem eu sou, para onde eu quero ir, com direção, porque é muito mais propício você. A gente tem que arrumar formas de fazer isso, né? Mas a vida natural, ela já propicia a conexão com os elementos, né? E por sim. isso a gente tem que olhar mesmo para os antigos e Uhum, aprender, né? uhum. O que tem que ser aprendido até antes que todos vão embora, né? Porque agora está aí esse absurdo acontecendo com os povos indígenas, nossos mestres aí da terra. Aí Sim. fica também o meu lamento pelo que está acontecendo, né? No momento que a gente já entendeu que a gente precisa dessas pessoas que são conectadas com a terra, para eles nos ensinarem a retomar isso. Nesse momento que a gente já tem essa consciência, ter que assistir esse desrespeito com os povos indígenas é de doer o coração, e é de um desrespeito com a terra imenso, assim. Sim. E É, é assim eu penso. interessante a fala dos indígenas. Eu tenho assistido muita coisa, tenho participado de um curso que traz vários povos indígenas falando, e eles têm uma fala com relação a todos os elementos da natureza, todos os seres da natureza, é algo aqui, são irmãos, são seres como nós, são, né, as árvores são como nós, as plantas. O entendimento e a compreensão do mundo e da natureza é muito horizontal, diferente desse nosso sistema, dessa sociedade em que eu cresci, né? Você e, enfim, que vê a natureza quase como um produto, né? A ser consumido e que somos separados da natureza, somos à parte, Não, estamos aqui se a gente para. está aqui hoje falando disso, é porque eu tenho ainda, né? É uma luta constante todos os dias para me reconectar, porque eu cresci num sistema, numa sociedade, eu tive um tipo de educação que era tudo o inverso. Não, Uhum, você tem que aparecer isso, você tem que usar isso, você tem que, né? É tudo ligado à aparência, a como você aparece e não como você se sente. sim, Então, é uma vida desconstruindo e entendendo que isso não me importa de verdade, o que me importa é como eu me sinto, mas ainda tem, né? Ainda tem crença, ainda tem coisa. Imagina o que é você crescer num lugar que o que mais importa é o que você sente, como você sente as coisas. Deve ser maravilhoso. Eu sim, tenho que ganhar eu tenho que ganhar por mim mesma essa percepção da vida e quebrar muitos padrões e conceitos em relação ao meu corpo. O que importa a forma do meu corpo? O que importa o que eu acho, o que os outros acham da forma do meu corpo, né? Na verdade. uhum, E, putz, já passei tempos da vida preocupada com isso, tenho certeza que tem muita gente que passa a vida preocupada com isso, e na verdade não importa porcaria nenhuma. O que importa é como você se sente no seu corpo e o que o seu corpo é capaz de sentir, né? isso, e o que esse corpo possibilita, né? Exato. Para estar em relação. A gente tem 10 minutinhos para terminar. E eu quero fazer um convite, então, para a gente experienciar toda essa conversa, né, num retiro que a gente está organizando de celebração do equinócio da primavera. E a ideia é que a gente faça esse retorno, ou traga para a presença o corpo e a relação com a natureza, e que a gente ande descalça na terra, e que a gente entre na cachoeira, Tá, e faça assim, tá. fogueira. O convite é para a gente experimentar, vivenciar justamente essa conexão com a natureza, né? Em grupo, com muito respeito, com muita reverência e podendo realmente sair desse plano aqui racional, mental, que fica aí só elocubrando e
experimentar mesmo, experienciar, vivenciar. Esse é o convite. Então, do dia 20 ao dia 23 de setembro, a gente vai se encontrar no Refúgio das Sete Cachoeiras, que é um santuário ecológico que fica em São Luís do Paraitinga, para celebrar e se preparar, na verdade, para esse portal cósmico que se abre no equinócio de primavera. Então, a ideia é que a gente se junta, se reúna em grupo, em roda, para estar conectada com essa natureza nesse momento de portal, de equilíbrio, né? De buscar esse desequilíbrio, de buscar esse desabrochar. Então, É convido um quem preparo para sentir o esplendor que a natureza nos oferece. E que se a gente, muitas vezes, se você não se conecta com isso, não se prepara para sentir, não está aberto para sentir, passa desapercebido, né? E, na verdade, é o momento da gente entrar em êxtase junto com a natureza. A natureza está em êxtase. E os Isso. antigos celebravam esse período entrando em êxtase, literalmente. Tinham ritos maravilhosos, assim que a gente acha, os mais pudicos vão achar até esquisito, mas ritos de êxtase muito grandes, porque recebiam a força da natureza, estavam abertos para sentir, os sentidos estavam aguçados. O cheiro, as formas, as cores, tá tudo aí. Será que a gente é capaz de sentir? Vamos nos preparar para receber isso. Esse é o convite do nosso Esse é o convite. E retiro, para a da gente, nossa assim, programação. se colocar nesse lugar de perceber o prazer e sentir o prazer, né? Muitas vezes a dor vem porque a gente se tolhe, não se permite sentir prazer. E aí a dor se manifesta. Então, o nosso convite é vamos trabalhar esse prazer, vamos construir isso, esse momento de prazer, essa relação entre nós num encontro, né, com muito significado, com muito amor mesmo. A gente tá ali em comunhão, em conexão com essa natureza. Então, esse é o nosso convite. Quem sentir, quiser participar ou achar que tem alguém que pode querer, também convide, manda o nosso link. Tem na bio, minha e da Milena, da Spiral Flow Dance, tem um botãozinho para entrar num grupo de WhatsApp e que por ali a gente passa todas as informações e caminha mais pertinho para quem sentir, quem se interessar de participar do evento. E a gente Sim, vai seguir aqui essa semana fazendo essas conversas. Se alguém tiver perguntas ou quiser trazer algum comentário, acho que esse momento a gente abre aí para essa interação. Ainda tem uns minutinhos. Mi, quer acrescentar algo? não, eu queria só falar isso que você já falou, que essa semana a gente vai fazer os 5 elementos, né? Hoje foi o elemento terra, a gente vai continuar nesse bate-papo gostoso sobre a força de cada elemento e pretendemos fazer uma aula de dança na segunda-feira, reunindo a força dos elementos. Segunda-feira é feriado e a gente vai anunciar em breve. Quem quiser estar conosco, vai ser bem gostoso estar com vocês e colocar tudo isso em prática no corpo. Sim, sim, maravilhoso. Eu aproveito já que está finalizando o nosso tempo para agradecer a presença de quem estava aí. E é muito gostoso, somos em poucas, mas tenho certeza que fez uma egrégora muito gostosa aqui para nós. É Obrigada, gente, pela presença. a base, o chão, a materialidade, né, para concretizar aí essa vontade de celebrar os ciclos da natureza. Esse processo tem a ver com isso, né? E esse elemento terra fala disso, do trabalho de materialização também das ideias, né? Então, a Lígia falando, coloca o contato aqui. Lígia, eu mando para você o link para você entrar no grupo, tá bom? Porque o contato é o meu Instagram, o Mari Herbalista ou o da Milena. E aí
A gente, quem não entender e tal, pode mandar uma mensagem direta ou dizer aqui que eu mando em seguida uma mensagem com o link para o grupo de WhatsApp. E por ali a gente conversa mais de pertinho. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Eu agradeço muito mais essa oportunidade de estar aqui refletindo. É muito gratificante para mim falar dos elementos e trazer isso, porque há muito tempo eu venho estudando e percebendo esses elementos em mim, no mundo, e é algo que não é de um dia para o outro, né? A gente vai percebendo camadas, vai achando camadas aí de consciência desses elementos. Então, aqui é só né? Uma hora passa assim. Então, acho que é A isso. ideia, deixa eu só falar mais um pouquinho, a ideia do retiro é que a gente possa experienciar os elementos tanto da natureza quanto no corpo, né? Através da dança, dos movimentos, né? Fazer um trabalho mesmo de trazer presença para o corpo, através das ferramentas que eu utilizo, que é a dança e o yoga, e outras, a música também. E a Mari trazendo toda essa parte do autocuidado e da relação com a natureza através do herbalismo e da aromaterapia. Fica Isso. aí o convite, venham pelo menos conhecer aí o programa e aí a gente vai conversando. É Um abraço a isso. todas. Boa noite. Compartilhem se vocês gostaram. E a gente segue aqui ao longo dessa semana, juntinhas. Beijo, Mi. Obrigada. Beijo, Mari. Até a próxima. Até a próxima.